Esse vídeo será uma breve análise da linha temporal entre as escrituras do Antigo e Novo Testamentos, além das importantes traduções feitas de cada parte de nossas Bíblias. Para começarmos, devemos nos atentar primeiro ao início de tudo, quando Deus escolhe o primeiro patriarca de Israel e a história começa a ser registrada. Em 1875 a.C., Abraão foi chamado por Deus à terra de Canaã. Saindo de sua terra natal, Ur dos Caldeus, na Baixa Mesopotâmia. Não se tem uma data exatamente precisa, mas o mais provável é que em 1450 a.C., ocorreu o êxodo dos filhos de Israel do Egito, em que os hebreus foram libertos por Moisés graças à intervenção divina. Em de 1450 a 1400 a.C., está a tradicional data em que Moisés teria escrito o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia em um idioma desconhecido, mas que muito provavelmente era o proto-sinaítico ou proto-fenício. O livro de Josué, associado a esse período logo após o êxodo, descreve a entrada dos israelitas em Canaã, a conquista da terra e sua divisão entre as tribos. Em seguida vem o período dos juízes, geralmente situado entre cerca de 1200 e 1050 a.C. O livro de Juízes mostra um ciclo repetitivo. O povo se afasta de Deus, enfrenta opressão, clama por ajuda e então surge um juiz como Débora, Gideão ou Sansão. Por volta de 1050 a.C., Israel entra na fase da monarquia. Tradicionalmente, o profeta Samuel é associado à escrita ou à preservação de partes de 1 Samuel, que narra a transição do governo tribal para o reino, com Saul como o primeiro rei da monarquia israelita. Davi se torna rei por volta de 1000 a.C., e a partir daí a história de Israel muda completamente. É nesse período que a maioria dos salmos, 70 para ser mais preciso, são tradicionalmente atribuídos a Davi, embora o livro de Salmos, como coleção, tenha sido organizado ao longo de vários séculos. Salomão, que reinou aproximadamente entre 970 e 930 a.C., é tradicionalmente associado à literatura sapiencial. Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são ligados ao seu nome. Há um salto temporal de mais ou menos 600 anos da libertação dos filhos de Israel do Egito por Moisés até a queda do reino de Judá. Em 586 a.C., Jerusalém foi destruída pelo rei babilônico Nabucodonosor. Os hebreus foram levados em cativeiro para a Babilônia e lá permaneceram no exílio por 70 anos. Após a queda do Império Babilônico, os hebreus ainda permaneceram na Babilônia sob o domínio do Império Aquemênida e lá começaram a falar a língua aramaica, original da região dos arameus, isto é, na Síria. Em aproximadamente 555 a 545 a.C., o livro de Daniel com seus capítulos 2 versículos 4 ao capítulo 7 versículo 28, foram escritos na língua aramaica. Em 425 a.C., Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, foi escrito em paleo-hebraico. Já em 400 a.C., Ezequiel capítulos 4 versículo 8 a 6 versículo 18, e também capítulo 7 versículo do 12 ao 26 foram escritos em aramaico. Esta é uma lista dos mais antigos manuscritos em língua hebraica do Antigo Testamento. Os manuscritos extrabíblicos, como os manuscritos do Mar Morto, datam de 200 a.C., e contêm o livro inteiro do profeta Isaías e partes de todos os outros livros do Antigo Testamento. Há também os fragmentos de Geniza, partes do Antigo Testamento em hebraico e aramaico, descobertos em 1947 em uma velha sinagoga no Cairo, que data de aproximadamente 400 d.C. Os manuscritos de Ben Escher são registros de 5 ou 6 gerações desta família, que fizeram cópias do Antigo Testamento, usando o texto massorético em hebraico, datado de 700 a 950 d.C. Esses são exemplos do texto padrão em língua hebraica. O Códice de Alepo contém o Antigo Testamento completo e é datado por volta de 950 d.C. Infelizmente mais de um quarto deste códice foi destruído em revoltas antijudaicas em 1947, antes da criação do atual Estado de Israel. Há também o Códice Leningradensis, no qual há o Antigo Testamento completo em hebraico, copiado pelo último membro da família de Ben Escher em 1008 d.C. Tendo visto essa análise cronológica, podemos ir para as traduções. O Antigo Testamento foi traduzido desde muito cedo em alguns idiomas, como o aramaico e o grego. Em 400 a.C., o Antigo Testamento começou a ser traduzido em aramaico. Esta tradução é chamada de Targum aramaico. Tal tradução ajudou os judeus que começaram a falar aramaico no período do exílio na Babilônia a entender o Antigo Testamento no idioma em que eles falaram.
Na Palestina do primeiro século, no período em que Jesus viveu, o aramaico ainda era o idioma comumente falado pela população. Sendo a língua cotidiana, o hebraico a língua litúrgica e o grego latim a língua franca, semelhante ao inglês moderno. Em 250 a.C., no período do advento do helenismo, o Antigo Testamento foi traduzido em grego. Esta tradução é a mais famosa de todas, ficou conhecida como Septuaginta. Às vezes é designada de LXX, que é o algarismo romano para 70, porque dizem que 72 tradutores, sábios judeus, trabalharam para traduzir o Antigo Testamento do paleo-hebraico para o grego. A Septuaginta era frequentemente usada por escritores do Novo Testamento ao citarem o Antigo Testamento. A LXX era a tradução do Antigo Testamento que foi usado pela Igreja primitiva. Após isto, há o papiro Chester Bet, que contém 9 livros do Antigo Testamento extraído da Septuaginta grega e data de 100 a 400 depois de Cristo. Podemos falar agora do Novo Testamento, desde sua composição até suas mais variadas traduções ao longo da história cristã. Entre os anos de 45 a 95 depois de Cristo, ocorreu a progressão da composição do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, a forma mais casual do grego no primeiro século. As epístolas de Paulo, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos são datados de 45 a 63 depois de Cristo. Quanto ao Evangelho de João e o livro de Apocalipse, eles podem ter sido escritos algum tempo mais tarde, em 95 depois de Cristo. Os historiadores afirmam que há mais de 5.500 manuscritos gregos antigos do Novo Testamento. Isso quer dizer que o Novo Testamento é o documento textual em que mais há cópias em que se há registro. Nem mesmo as obras de autores gregos, como a Ilíada de Homero, superam este número demasiado. Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento foram escritos em diversos papiros e os mais novos manuscritos foram escritos em material de couro cru, no qual chamamos de pergaminho. De acordo com os dados historiográficos, o manuscrito do Novo Testamento que é mais próximo ao original foi copiado em 125 d.C., 35 anos depois do original. Este manuscrito é chamado de P52 e contém uma pequena parte de João capítulo 18. O P representa a palavra papiro. Aliás, o manuscrito do papiro Bodmer P66 contém uma grande parte do Evangelho de João. Em 225 d.C., foi escrito o papiro de Budmer P75, que contém os evangelhos completos de Lucas e João. Já em 250 a 300 d.C., o papiro bíblico Chester Bet P45 foi redigido, contendo as partes dos 4 evangelhos e o livro de Atos. Em 350 d.C., o Códice Sinaiticus foi escrito. Este, por sua vez, contém o Novo Testamento inteiro e boa parte do Antigo Testamento em grego. Foi descoberto por um estudioso alemão Tizendorf em 1856 em um monastério ortodoxo no Monte Sinai. Em 350 d.C., o Códice Vaticanus é redigido. Esse códex é quase que um Novo Testamento completo. Como fizemos outrora, analisando a composição do Antigo Testamento ao longo da história, agora veremos as mais diferentes traduções do Novo Testamento. Em 180 d.C., ocorrem as antigas traduções do Novo Testamento do grego para o latim, sírio, e versões coptas do norte da África. Em 195 d.C., o nome da primeira tradução dos Antigo e Novo Testamentos em língua latina foi chamada de Vetus Latina, ou seja, Antigo Latim. Ambos os testamentos foram traduzidos do grego. Foram achadas partes de Vetus Latina em citações do pai da Igreja Tertuliano, que viveu em volta de 160 a 220 no norte da África. Em 300 d.C., houve uma tradução do Novo Testamento do grego para o sírio. Em 300 d.C., foram traduzidas as versões coptas. O copta foi falado em 4 dialetos no Egito. A Bíblia inteira foi traduzida em cada um destes 4 dialetos. Já em 380 d.C., a famosíssima Vulgata Latina foi traduzida por Jerônimo, pai da Igreja. Jerônimo traduziu para o latim o Antigo Testamento do hebraico e o Novo Testamento do grego koiné. A Vulgata Latina se tornou a Bíblia da Igreja Ocidental até a Reforma Protestante nos anos de 1500. Aliás, ela continua sendo a tradução autorizada pela Igreja Católica Apostólica Romana até os dias de hoje. Houveram muitas outras traduções da Bíblia nos mais diversos idiomas, sendo as versões armênia, georgiana, etiópica, eslava e gótica. Aproximadamente em 1380, na Idade Média, a primeira tradução inglesa da Bíblia foi realizada por John Wycliffe. Ele traduziu a Bíblia do inglês utilizando a Vulgata como fundamento.
Esta era uma tradução do latim para o inglês, e não uma tradução do hebraico ou grego. Wycliffe foi forçado a traduzir da Vulgata porque ele não falava hebraico ou grego. Em 1514, o Novo Testamento em grego foi pela primeira vez impresso por Erasmus. Com revisões secundárias, o Novo Testamento de autoria de Erasmus veio a ser conhecido como Textus Receptus, texto recebido. Em 1611, houve a tradução do rei Jaime em inglês, sendo uma tradução direta dos manuscritos em hebraico e grego originais. Os tradutores da versão King James usaram o Textus Receptus no Novo Testamento como base fundamental para suas traduções posteriores. Em 1968, houve a quarta edição do Novo Testamento em grego da United Bible Societies. Este Novo Testamento grego fez uso dos manuscritos gregos mais antigos que datam de 175 d.C. Esta foi a tradução do Novo Testamento em grego do qual foram traduzidas as versões norte-americanas de NASB e a NVI. Agora chega o momento de nosso clímax. Vamos então comparar a evidência textual da Bíblia com outros escritos da Antiguidade, e tirarmos nossas próprias conclusões sobre a fidelidade dessas cópias. Públio Cornélio Tácito, o famoso historiador romano, escreveu sua obra intitulada Anais, em que narra os eventos da Roma Imperial, em aproximadamente 116 d.C. Somente um único manuscrito restou de sua obra, e detalhe, ele foi copiado em um grande intervalo de tempo, em aproximadamente 850 d.C. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu Antiguidades Judaicas logo após 70 d.C., quando a Judéia foi derrotada pelos romanos na Guerra Judaico-Romana. Sobre suas principais obras, incluindo também a Guerra dos Judeus e contra Apião, há 9 manuscritos em grego que datam de 1000 a 1200 d.C., e uma tradução latina por volta de 400 d.C. A Ilíada de Homero foi escrita no período da Grécia Clássica, isto em 800 a.C. A Ilíada era tão importante para os antigos gregos como a Tanak era para os hebreus. Existem mais de 650 ou 1000 manuscritos que permanecem precisos, mas eles datam de 200 a 300 d.C., ou seja, 1000 anos depois da real datação descrita por Homero. Isso é um salto cronológico extremamente longínquo. Aliás, para efeito de comparação, os manuscritos do Mar Morto datam de 200 a 300 anos do último livro do Antigo Testamento. Porém, já que os 5 livros de Moisés foram escritos em aproximadamente de 1450 a 1400 a.C., os manuscritos do Mar Morto vieram aproximadamente 1200 depois que os primeiros livros do Antigo Testamento foram escritos. Estas são as seguintes testemunhas ao Novo Testamento: 5.664 manuscritos gregos, 8.000 a 10.000 traduções da Vulgata Latina, mais 8.000 manuscritos em etíope, cópico, eslavo, sírio e armênio. Além disso, o Novo Testamento inteiro poderia ser reproduzido apenas das citações que foram feitas pelos pais da Igreja em suas cartas e sermões. Concluímos então este vídeo, que eu espero que tenha sido claro em seu propósito. Mostrar uma pequena linha cronológica da composição das Escrituras, até suas traduções mais famosas. Esse vídeo é um recorte, por isso muita coisa ficou de fora do escopo do material original. Ainda assim, eu espero que tenha ficado claro nosso objetivo. Como nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, versículo 35.